Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja de Jesus Cristo. Vamos falar mais sobre princípios de autoridades no mundo espiritual. Não falamos só da nossa igreja, falamos também no princípio de autoridade em família. Quando você quebra princípios, você está quebrando uma regra espiritual. E quebrando uma regra espiritual, você pode sofrer as consequências dessa quebra de regra. Porque o mundo espiritual, ele tem uma noção própria, ou seja, primeiramente as coisas do reino, a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele fala, peça ao meu Pai tudo o que quiseres e vos será feito. Então, as regras estão aqui, é espiritualmente falando, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas carnais, carnalmente. Então, vamos entender princípios em família. Lá em Efésios 6, do 1 ao 3, fala assim: vós, filhos, serdes obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa. Então, presta atenção, é primeiro mandamento com promessa honrar pai e mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, quem honra pai e mãe ainda tem vida longa sobre a terra. Ou seja, é uma promessa de vida longa. Se você honra o teu pai e a tua mãe, você vai ter vida longa. Se você não honra pai e mãe, tua vida vai ser curta. Você vai morrer mais rápido. Isso é bíblico, porque o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Então Deus, se Ele vê que você não honra a pai e a mãe, a tua vida pode já ser curta sobre a terra, porque você não dá honra a quem é sua autoridade direta. Carnalmente falando, é pai e mãe. Espiritualmente falando, é o seu pastor. Amém? A autoridade da terra. Agora, soberania vem de Deus, que é a autoridade que vem do reino. Ele é o supremo juiz e ele é o soberano, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Então, honra ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. A Bíblia fala que tem que dar honra a Deus, porque ele honra a quem honra ele. Amém? Então, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o primeiro grande mandamento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que dar honra também ao teu próximo. Tem gente que não honra nem o próximo, não honra o semelhante. Então os pais, amado, são líderes espirituais sobre a vida do filho. O que nós fazemos? Uma das primeiras unções que nós impomos dentro da casa do Senhor é ungir o pai e a mãe. É o patriarca e a matriarca da família. Porque nós ungimos ali, fazemos uma obra de quebra de maldições hereditárias, palavras pronunciadas, confusões armadas sobre a vida dos pais, vai alcançar quem? Os filhos. Porque os filhos estão na hierarquia dos pais. Então, pai e filhos. Os pais estão acima com autoridade sobre os seus filhos. Então, a primeira coisa que nós oramos é sobre os pais. Quando eu vejo uma pessoa que é mais velha, que já tem idade para ser avô ou bisavô, chegar à casa do Senhor, que eu oro, eu sei que eu estou alcançando o filho, o neto e o bisneto daquela geração. Porque é princípio de hierarquia. Então, os líderes espirituais, os pastores, os diáconos, os obreiros, ali os bispos, as bispas, os apóstolos, os profetas da casa do Senhor, e quando eu falo esses títulos, eu estou falando de homem e de mulher, porque tanto um como o outro pode ser ungido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dentro da casa do Senhor. São as primeiras autoridades espirituais em terra, porque a Bíblia fala que Deus, antes de fazer algo sobre a terra, ele avisa os seus profetas, ele avisa as suas autoridades da terra. Então, quando nós vamos para o nível de governo, a Bíblia fala que não há autoridade que não seja instituída, que não venha de Deus. Seja ela boa ou má, ela veio de Deus. Então Deus, ele visita a Faraó para libertar um povo do Egito através da autoridade espiritual de Moisés. Então, eram duas autoridades em combate, uma da terra e uma espiritual. Quem vai prevalecer? Sempre a espiritual. Nunca a terrena. Creia no que eu estou te falando, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, são autoridades constituídas por Deus, tanto pai como mãe, tanto os servos da casa do Senhor, os obreiros, os diáconos, os pastores, os apóstolos, os missionários, os profetas, os bispos, etc.
são autoridades dentro da casa do Senhor. E não a autoridade que não vem de Deus. Então, quando você quebra princípio de hierarquia, você está sujeito a um mal maior. Porque assim é o Senhor. Então, são autoridades constituídas por Deus e esse princípio é de governo espiritual. Então, Satanás, o que ele não quer? Ele não quer que o povo siga regras espirituais estabelecidas pela própria Bíblia. Ele não quer que o povo entenda de coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e se o povo for um povo entendido, vai arrebentar com o reino dele, o reino das trevas. Então, a autoridade me foi dada para pisar serpentes e escorpiões, mas eu tenho que entender qual é o terreno que eu estou pisando, de que forma eu estou pisando e contra quem eu estou pisando. Então, amado, esse princípio governamental, bíblico, espiritual, é inegociável. Quando você vai lá em Isaías capítulo 14, você vê Satanás tentando contra o reino de Deus. Ele fala, eu subirei, amém? Ao mais alto posto. Sentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele queria ser Deus. Isso se chama travesti. A palavra travesti significa ser o que não é. Amém? Quando você vê um homem se vestindo de mulher, ele está mudando a sua natureza. Ele está sendo travesti. É diferente dos desejos, dos desvaios da mente. Por exemplo, tem gente que tem desejos violentos a respeito do sexo, da sexualidade. Aí, vamos entrar em outra situação, que é níveis de concordância entre marido e mulher, entre o casal, entre o namorado. Amém? Desde que você não constitua laços de alma de uma forma ou de outra, de forma errada, e sem entrar no mundo espiritual. Se você não entende disso, você constitui para a sua casa laços. Isso é outra ministração. Não é essa agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, esses princípios diante de Deus, amado, é inegociável. Eu já vi pastores que querem orar por todos, né? E a Bíblia fala, não lance pérolas a porcos. Você não pode sair destilando a sua pregação, o seu conhecimento para qualquer um. Porque tem gente que ouve, amém, mas não escuta. Escuta, mas não ouve. Essa é a verdade. Então, você pode odiar princípio de autoridade. Tem pessoas, por exemplo, no ministério de louvor. Todo ministro de louvor tem que se adaptar à autoridade direta do ministério de louvor. Amém? Quem é a autoridade direta do ministério de louvor? Você já tem que saber. Você tem que se submeter. Porque um dia você pode ser autoridade, e se você não se submete ali à sua autoridade direta no ministério de louvor, você está quebrando o princípio de hierarquia. Então isso é uma primeira característica de Satanás. Então aquilo que o ministério de louvor impõe, de acordo com regras que vêm de cima, lá do pastoreado, lá da presidência do ministério, que conversa com o ministério de louvor sempre, se você não se adapta a essas regras, você está seguindo o caminho de Satanás. Você está sendo rebelde. E rebeldia para Deus é como se fosse ato até mesmo de bruxaria. Então você pode odiar esses princípios dentro da casa do Senhor. Mas esses princípios vão se firmar hoje e sempre dentro da casa do Senhor. Você não pode cuspir, desdenhar dos princípios. Amém? Você pode até querer quebrar princípios, tripudiar, ficar chateado, rasgar o verbo. Amém? Mas você tem que analisar que você está plantando algo contra o princípio de autoridade, da mesma maneira que tu planta, tu pode colher. Porque isso é o mundo espiritual. Não sou eu que estou falando isso para você. O mundo espiritual é assim. Então tem pessoas que zombam, né? É ungido um diácono, é instituído um líder do louvor, e ali a gente vai observando quem está preparado, quem não está preparado. A gente também aguarda tempo e modo, às vezes a gente avisa, vou te preparar. Fica ligado aí que você pode assumir isso ou aquilo. Mas, pelo meio do caminho, a gente descobre que aquela pessoa ainda tem que ser tratada numa determinada área. E a gente suspende aquilo, mas guarda para um futuro próximo. Mas naquele momento a pessoa fica chateada. O pastor me tirou da liderança disso ou daquilo. Não, irmão. Se você estava na liderança e foi retirado, é porque tem uma falha na sua liderança. E nós não podemos deixar
ali uma liderança com falhas. Várias pessoas já passaram pela igreja, pastor, vou sair por causa disso. Não entende princípio de autoridade, não entende voz pastoral, começa a tricotar pelo meio, fazer fofoca, e pessoas acabam tirando outras pessoas da igreja porque vai contra princípio de autoridade. Amém, amado? Em nome de Jesus, entenda esses mistérios para você prosperar pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então tem pessoas que zombam, né? Gosta de zombar da pessoa que está ali do lado. Tem um ministro de louvor, aí o outro fica pensando que louva melhor do que aquele. Não, todos louvam no Espírito Santo. Todos têm o direito de subir ao altar. Todos estão dentro de regras, ordens e decência dentro da casa do Senhor. E assim é também na empresa. Se você chega lá, tem uma criança de 12 anos que ela conhece o setor porque ela é filho do dono e está lá há 12 anos, desde criancinha ela anda dentro da empresa, aí chega você, tem as regras da empresa, chega uma criança de 12 anos, quer te ensinar a operar uma máquina, a um conhecimento de setor dentro daquela empresa, e você não aceita. E aí você está errado, porque aquela criança entende mais do que você, porque ela está lá há mais tempo do que você. Então, amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, você pode até querer quebrar esse princípio na tua vida. Mas lembra de uma coisa. Deus, cabeça de Cristo. Cristo, cabeça de todo varão, varão, cabeça da sua esposa. Deus, cabeça de Cristo. Cristo, cabeça da igreja. A igreja, cabeça dos seus oficiais. E aí vem os princípios de hierarquia até chegar no obreiro. Amém? Então, o membro de igreja, ele é acompanhado pela diaconia. Já o pastor acompanha o diácono e acompanha o obreiro. E o pastor é responsável até mesmo pelo obreiro deixar a igreja e o diácono também deixar a igreja. Porque quem está na presidência do ministério está observando a administração e o discipulado daquele pastor. Então aquele pastor, se ele perde muito diácono, se ele perde muito obreiro, pode ter uma falha no seu cajado pastoral, pelo princípio de autoridade que ele ainda não entendeu, que ele tem que discipular pessoas. Em nome de Jesus. Se eu coloco várias pessoas ali no gabinete para ser discipulados ali por um diácono, um dia aquele diácono pode ser pastor. E aí ele pode puxar muitas pessoas daquela linha de transmissão que ele acompanha como membro, ele pode puxar ali para obreiro, para diácono, e assim a linha de discipulado vai crescendo por causa que ele é um bom discipulador. Agora tem pessoas que se perdem no meio do caminho, não dá atenção ao princípio de Mateus, capítulo 16, de Marcos, capítulo 16, que fala, ide fazer discípulos. Então, se as pessoas ainda não entendem princípios espirituais, é porque não tem quem explica do jeito certo. Então, um diácono, ele é ungido para acompanhar os membros. O obreiro é ungido para, ali, direcionar a casa do Senhor. Está ajudando. Mas quem é diácono, pastor, apóstolo, deixou de ser obreiro? Não. Todos são obreiros. Todos podem ajudar no crescimento da casa de Deus e na limpeza da casa do próprio Senhor. Porque tem gente que pensa que é diácono, pode pegar no rodo. Tem gente que pensa que é pastor e não pode assumir uma posição de obreiro. Não, todos são obreiros da casa do Senhor. Claro que tem os obreiros, mas no momento certo faltou o obreiro, alguém tem que assumir a posição. Ou o obreiro está lá sozinho fazendo isso ou aquilo, aquele que está chegando fala, não, deixa eu ajudar nisso e naquilo. Então todos são obreiros, todos são servos. Se existe um senhor, eu sou servo. Se existe um pai, eu sou filho. Se existe um criador, eu sou criatura. Então entenda essas coisas para você prosperar. Não quebre o princípio de hierarquia vinda do Senhor. Porque Satanás foi fazer isso e se deu mal. Então, há bênçãos especiais garantidas pela palavra de Deus, pelo princípio de submissão às autoridades. Então, se você honrar aos seus pais, que é a primeira autoridade sobre a terra, é os seus pais. Se você dá honra aos seus pais, você vai aumentar os seus dias de vida sobre a terra. Se você não dá honra aos seus pais, você pode morrer muito rápido, porque a palavra do Senhor me garante isso, em nome de Jesus. Então, os líderes espirituais e governadores da terra e presidentes da república
são autoridades sobre as nossas vidas. Pode até parecer um simples ato de civilismo, né? Ou seja, republicano, democrático. Não, mas se o organograma institucional de uma nação tem aquelas coisas para nós, nós temos que saber quem é que nós estamos levando ao poder, através do voto. Então, você é culpado de muita coisa que acontece na nação, porque você não tem entendimento, não tem discernimento, não tem sabedoria de política. E a igreja sempre foi política. Ou seja, Moisés foi o grande estadista, um ato político, trazer o povo de uma terra para outra. Amém? Samuel foi, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, profeta, mas ele também foi juiz sobre a nação. Ana, ela também julgava uma nação. Então, quando Abraão fazia ali alianças com o Egito, era um ato político. Quando Salomão fez aliança com o Líbano, é um ato político. Então, a política sempre esteve na Bíblia, mas as pessoas não entendem atos políticos segundo a palavra de Deus. E é o que eu estou explicando para você. Se você vota mal, você vai se arrebentar. Então, você tem que pesquisar a vida do seu político, se ele já respondeu ali por desvio de verba, se ele já tem implicação com justiça. Você tem que pesquisar. Porque se você coloca uma pessoa como autoridade governamental sobre a sua cabeça pelo poder do voto, a culpa é sua e não é minha. Amém? Eu voto consciente e eu sei como é que eu busco ali os políticos para que eu venha votar na época da votação. Eu vou lá naquele site político.org.br e vou lá no rol dos políticos, dou uma pesquisada quem está se ferrando ou ferrando essa nação, e aí eu tiro aquele do meu rol e agora eu vou ficar com aqueles que eu vou fazer a pesquisa para mim colocar o meu voto. Eu não voto de qualquer jeito. Agora, eu voto nulo? Não. Eu voto em branco? Não. Eu voto consciente. Porque se eu voto nulo ou em branco, outros vão votar e vai trazer essa má autoridade sobre a minha vida de qualquer jeito. Temos que ter inteligência espiritual, até mesmo para autoridades governamentais. Então honra ao teu pai, aos teus líderes espirituais e aos teus governantes. Ora, tinha aí uma pessoa que desviava verba internacionalmente falando. Se você for ver lá no Google, quem é o maior ladrão do mundo? Você vai ver quem é que aparece. Mas as pessoas não querem saber disso. Elas querem retornar um governo de esquerda e fazer do Brasil, Cuba, Venezuela, Argentina, que já está se ferrando, amém? O Haiti. Elas querem trazer isso para dentro do Brasil. Por quê? Por falta de conhecimento. E o povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Então, o contrário, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se você querer pensar contrário ao que eu estou te falando, a tendência é a ruína de uma nação. A tendência é a ruína de uma igreja. Tem gente que gosta de quebrar o princípio de autoridade. Você institui um diácono como autoridade, como um ministro de louvor, e as pessoas atropelam, né, o entendimento do diácono, sendo que lá de cima ele já vem trazendo todo o entendimento do ministério ali para dentro do ministério de louvor, para dentro do ministério de jovens, amém? Para um culto de família. As pessoas não respeitam os pastores, não querem ouvir a voz de um pastor. Ele é a primeira autoridade direta sobre a sua vida. Nós estamos criando a diaconia, o pastoreado, daqui a pouco vai vir o biscopado, para só então ser instituído o apostolado conforme a visão do ministério. E aí a gente vai conversar, o apóstolo vai conversar com os bispos vão conversar com os pastores vão conversar com diáconos e obreiros. Porque o pastor, ele ministra dois tipos de liderança, o diácono e o obreiro. Duas linhas, a organização da casa do Senhor e a organização da parte espiritual da casa de Deus, que é a instituição de culto, outras coisas. Então o pastor tem que ser inteligente para essas coisas. O pastor ministra duas linhas de liderança dentro da casa do Senhor. Amém, igreja? Então você não pode quebrar princípios em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem gente que até pratica o vandalismo nas ruas, né? Vai ali, pincha isso ou aquilo. Ei, está saindo do seu bolso, do bolso do seu pai, do bolso da sua mãe, porque isso é contribuição de nação. Então você está fazendo vandalismo por uma coisa que você é o pagante. Então isso é besteira. É o mesmo princípio de rebelião, de Lúcifer, né? Ou luciferiano, né? É um princípio de rebelião, quando você quer sentar numa cadeira que não é sua. Amém? Eu falo, um diácono não pode ministrar uma pessoa que outro diácono já está acompanhando.
Um pastor não pode ministrar uma pessoa que outro pastor está acompanhando. A não ser, aquela pessoa procura o pastor, aí o pastor falou assim, não, eu vou procurar quem está te discipulando e vou sentar com você e com o pastor. Então existe o dia do perdão, né? É o dia da troca. Ou seja, neste dia, nessa semana, nesses 10 dias, o último dia, você vai falar assim, não, eu quero ser discipulado agora esse ano por fulano. Aí você pode trocar de autoridade espiritual sobre a sua vida. Mas você não pode quebrar antes, porque existe um prazo. Mesmo aquela autoridade sendo má ou ruim sobre a sua vida, não cuidando da tua vida espiritual, você tem que aguentar por um ano, porque isso é princípio espiritual. Você tem que falar, não, eu quero permanecer, porque Deus mandou permanecer. Mas quando chegar o dia lá do Yom Kippur, que é o dia do perdão, aí eu troco de discipulador. Aí eu vou para debaixo das asas do pastor tal, vou pegar o discipulado dele, vou pegar o entendimento dele e vou seguir à frente. Mas antes você não pode ficar quebrando princípios dentro da casa do Senhor. Você não pode ficar avançando em quem já está sendo discipulado. Amém? Isso serve para pastores, obreiros, diáconos, serve para todos. Ministério de louvor. Você não pode quebrar regras espirituais, porque senão você está trazendo para você um mal. Porque isso é uma característica de Lúcifer, ficar quebrando princípios de hierarquia. Então os pastores ainda estão em pé, pela graça de Deus. Pastor é como se fosse um pai, uma mãe, um conselheiro, um amigo. Mesmo vivendo na geração dos comichões, né? Dos ouvidos, porque chega tanta coisa no ouvido da gente, que a gente for dar valor em todas as coisas, nós estamos fritos, né? Então, vocês devem procurar ensinar o povo o caminho que deve andar, da forma correta. Então, os líderes espirituais, vós, filhos, aí os líderes espirituais chegam assim, minha filha, meu filho, vem cá, deixa eu conversar com você. Ser desobediente aos vossos pais. Os líderes espirituais vão falar, ser obediente aos vossos pais. Ser desobediente aos teus pastores diretos. Sujeita a sua autoridade direta. Quem é que está discipulando você? Então eu, como líder, eu falo, quem é que está te discipulando? Aí a pessoa, não é fulano, é ciclano. Ela pensa que pode trocar toda hora de discipulador, sendo que existe uma semana só no ano que você pode fazer isso. Amém? Então lá, dentro do gabinete, eu sempre falo, ó, você vai acompanhar fulano. Ali é por um ano. Não é por um dia. Não é para na outra semana essa pessoa já aparecer dizendo que está sendo discipulada por outra pessoa. E aí você tem que dar valor, acompanhar essa pessoa no mundo espiritual. E aí a evolução dela. Porque Deus está de olho nisso, na sua administração espiritual. Deus está de olho na sua autoridade espiritual sobre aquela vida. Se aquela vida sair da igreja, aí você vai ter que falar assim, olha, o que está acontecendo? Qual foi o conselho que eu dei? Né? Tem líderes que se levantam contra a sua própria liderança, quer fazer facções dentro da casa do Senhor. E aí vai se arrebentar. Porque se há uma visão de ministério, você tem que entender visão ministerial. Ordem e decência sobre o altar. Então, você tem que obedecer os seus pastores. Sujeitai-vos a eles. Porque velam pela vossa alma. Então, o pastor ele tem que querer o bem ali dos membros, dos obreiros e dos diáconos. Um pastor ele tem que se comportar como autoridade espiritual, querendo ver o crescimento de um povo. Com aqueles que hão de dar conta delas. Ou seja, o pastor, quando ele começa a perder demais no mundo espiritual, eu não consigo acompanhar todos os membros da igreja. Por isso o sistema é de hierarquia. Moisés teve esse erro. Ele queria acompanhar todo Israel sozinho. E aí chega Jetro e fala, Moisés, institui os líderes da igreja, deixa eles chegar no povo, e aí aquilo que eles não der conta de resolver, ele chega de você, e você clama a Deus em espírito e verdade. Então o pastor vai ter que dar conta dessa situação que foi passada como responsabilidade para a vida dele, amado. Isso é o mundo espiritual. Não pensa que a obra de um pastor não é analisada. Para que façam com alegria e não com gemido, né? Com gemidos, né? Se você é delegado, uma autoridade sobre a sua vida, faça com alegria, amado. Não fica criando desculpas no mundo espiritual, não. Amém? Então faça com alegria e não gemendo, reclamando, ficando chateado. Porque isso não vos será útil. Sabe onde é que está isso? Hebreus capítulo 13, verso número 17. Está lá.
Vai dar uma olhada lá em Hebreus, capítulo 13, verso 17, que você vai entender. Então, os governantes da terra, a Bíblia fala assim, toda alma esteja sujeita às suas autoridades superiores. Então, o presidente da República é uma autoridade superior. STF é uma autoridade superior. Câmara Federal é uma autoridade superior. Senado é uma autoridade superior. Então, há 4 tipos de presidência sobre o Brasil. O presidente da República executa. O presidente da Câmara elabora leis. O presidente do Senado fiscaliza a STF. E a STF é o senhor da lei. Vai acompanhar esses 4 tipos de governo. Muita coisa está errada lá no meio dele. Mas Deus vai bater? Vai. Porque eu não creio que Deus vai ficar só dando autoridades ruins para nós. E o povo está abrindo discernimento, principalmente depois desse governo atual. Então toda alma esteja sujeita à sua autoridade superior. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E aí eu estava orando a Deus. Senhor, será que o Senhor só tem autoridade ruim sobre as nossas vidas? Pai, toma as rédeas da nossa nação. Arrebenta com o corrupto. Essa é a minha oração. Mas eu vou tocar? Eu vou falar nomes? Nem posso. Então as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Se nós temos autoridade, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade do diácono, do líder do louvor, da coliderança, do pastor, ou atropela princípios de presidência ministerial, de ordenamento ali espiritual da igreja, quem faz essas coisas resiste à ordenação de Deus. Está resistindo à hierarquia que vem de Deus. Satanás foi fazer isso e se deu mal. Então Satanás foi o primeiro rebelde. Foi o primeiro que quis ganhar no papo, de qualquer jeito. E não é assim que funciona, tanto dentro da casa do Senhor, como numa empresa, como no governo. Você tem que entender esses mistérios para não trazer ira sobre a sua vida. Primeira autoridade com promessa sobre a sua vida é pai e mãe. Então os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Sabe onde é que está isso? Romanos capítulo 13, verso de número 1 e 12. Então se submeta às suas autoridades diretas, seja feliz, entenda o princípio de hierarquia e Deus vai te chamar sempre de bem-aventurado. Aleluias! Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Esse curso, amado, é um curso violento, de discernimento e de entendimento, de sabedoria e de conhecimento. É um curso para alinhar a tua vida. Amém? E você pode passar para os seus familiares, pode passar para os seus amigos. Porque tem muita gente no mundo perecendo porque trata a coisa de qualquer jeito. Banaliza princípios espirituais, principalmente dentro da casa do Senhor. E estão se arrebentando. Não tem vitória porque não entende princípios. Se hoje eu sirvo, amanhã eu sou servido. Se hoje eu sou membro, amanhã eu posso ser diácono ou obreiro. Se eu sou obreiro ou diácono, amanhã eu posso ser pastor, pastora, profeta, missionário. Se eu sou bispo, amanhã eu posso ser parte do apostolado e da presidência de um ministério. Porque ninguém é vitalício, amado. Basta tirar o pé do arado. Tira o pé do arado para você ver se você é vitalício. Então, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para a honra e glória do teu santo nome, entenda princípios espirituais dentro da casa do Senhor, em família e em governo. Não quebre princípios. Não arraste para si maldição. Amém? Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Entenda essas coisas, prospera sobre a terra e seja chamado de bem-aventurado. Em nome de Jesus. Dê o seu joinha. Amém? Compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber mais conhecimento, porque o povo perece por falta de conhecimento. E não aqui, nesta igreja, você não vai ter falta de conhecimento, não. É bíblico o que eu estou falando. E Deus vela para cumprir a palavra. Aleluia! Graça e paz, meus irmãos. A graça e a paz em nome de Jesus.